Olha, ontem nós mostramos aqui um problema que atinge muitas famílias, muita gente. A falta de medicamentos nas farmácias cidadãs. Há meses, a Zenilda convive com a incerteza. É que a filha dela, de 13 anos, faz uso mensal de somatropina, o hormônio do crescimento. Acompanhe. O custo, que depende, assim, a gente depende realmente do governo estar comprando para mandar para cá. E é pra gente, né, que tem que ficar correndo atrás de uma coisa que a gente tem direito. Porque a gente paga impostos, tem eleição para governador e na hora de pedir voto, todo mundo vem pedir voto para o cidadão. Agora, na hora de olhar o lado da saúde, que é um direito nosso, é saúde e educação, né, aí o remédio está sempre em falta. Revoltante. Por quê? Porque se fosse um medicamento que você fala assim, não vai interferir, mas não, quer dizer, o que eu fiz durante 3 anos, se eu não pegar agora dia 17, vai ficar tudo em vão. Ontem, após a exibição da reportagem da Gabriela Valdetaro aqui no Espírito Santo Mar, nós recebemos algumas mensagens. Entre elas está esta mensagem aqui. Bom dia, Eduardo. Meu esposo pega um remédio para diabetes. O nome é Azucon. Há 3 meses estamos comprando. Nos postos de saúde estão em falta. Mas como é falta de insumos ou algo assim, se conseguimos comprar nas farmácias, ou seja, o governo não tem o remédio nas farmácias cidadãs, mas se você for numa farmácia particular, o remédio que custa mais caro está lá. Como é que falta insumo? Como é que falta insumo para a produção do remédio se na farmácia particular tem? Foi a pergunta da nossa telespectadora, a Luciene Passos, aqui nas redes sociais. Por isso, hoje, a gente conversa ao vivo com uma representante da Secretaria Estadual de Saúde para explicar os motivos da falta de medicamentos. Porque ontem, uma das informações era que faltava insumo. Falta insumo para produzir o remédio na farmácia popular e não falta insumo para produzir o mesmo remédio para a farmácia particular, onde o remédio é mais caro. Gabriel, por favor. Fala, Dudu, é isso mesmo. A gente está aqui, inclusive, no estoque de medicamentos aqui da CESA, tá? Dá para ver que tem bastante medicamentos por aqui, de vários tipos, mas como a gente tem visto ao longo dessa semana, alguns estão em falta. Uma das coisas que a gente vai conseguir esclarecer aqui, conversando com a Maria José Sartório, tá? Que é a gerente de assistência farmacêutica aqui da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, é exatamente essa questão que você falou agora há pouco, né? A gente já estava conversando com ela aqui antes de entrarmos no ar. Uma coisa que ela tinha dito para a gente é que alguns medicamentos são realmente distribuídos pelo governo do estado, outros são adquiridos pelo Ministério da Saúde e ainda há alguns, como nesse caso aí da unidade de saúde, em que a aquisição do medicamento é de responsabilidade do município, né? Bom dia, Maria. Muito obrigado por estar nos atendendo. Explica para a gente, então, alguns medicamentos são realmente, estão faltando aqui a nível estadual, outros são uma demanda que vem lá do Ministério da Saúde, é isso? Tenta explicar para a gente, para o pessoal entender também essa diferenciação. Bom dia novamente. Bom dia a todos. É importante ressaltar que o financiamento e a compra desses medicamentos que são dispensados nas farmácias cidadãs, que são esses medicamentos que a gente armazena aqui e a gente dispensa nas farmácias cidadãs, eles são divididos entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado, né? Então, tem uma lista de medicamentos grande que é adquirida pelo Ministério da Saúde e outra lista que é adquirida pelo Estado. Esses medicamentos que estão sendo citados, que são, né, os medicamentos utilizados para tratamento de esquizofrenia, né, clozapina, quetiapina, olanzapina, são de aquisição centralizada no Ministério da Saúde. Então, assim, a gente tem vivido uns dias de uma lacuna, né, de desassistência, que tem sido bem estressante para os estados, porque a gente sabe da gravidade, né, e o risco de ficar sem o medicamento, né, da desassistência. E com isso o Estado decidiu, né, ainda no mês de maio, de abrir uma aquisição, abrir uma compra do item, pelo menos da quetiapina, que não tem data prevista pelo Ministério da Saúde para ser entregue. Então, a nossa aquisição, ela já está para ser finalizada e ser entregue o medicamento, a gente espera em até no máximo umas 2 semanas. O medicamento clozapina tem uma previsão meados de agosto pelo Ministério da Saúde, né, segundo a informação deles,
E o olanzapina, a gente tinha previsão de entrega na semana passada, mas até o momento não foi entregue, o Ministério da Saúde também não tem uma previsão de entrega. É importante lembrar que o mercado ele tem estado muito diferente após a pandemia, né? Nós sofremos com essa sequela da pandemia e o Ministério da Saúde também. Então, a gente está tentando se ajudar para que não haja desassistência, que sejam graves, que exponham as pessoas ao risco. Uma dessas sequelas, né, entrando até nesse ponto que a senhora citou, é a questão dos insumos, né? Durante a pandemia de Covid-19 tiveram medicamentos em que realmente tiveram uma mudança ali da própria indústria farmacêutica na produção e tudo mais. É uma das questões que foi questionada por uma das nossas telespectadoras, que é a questão da falta de insumos, né? Porque esses medicamentos muitas vezes são encontrados em farmácias particulares mesmo, né? Farmácias do setor privado, mas não são encontrados, por exemplo, nas farmácias populares. O que explica essa diferença? É uma questão de produção, de demanda? Você consegue entrar nesse assunto com a gente? Assim, discutir mercado é uma questão bem complexa, né? Mas, assim, uma das possibilidades talvez seja porque a nossa demanda no SUS, a demanda de quantidade, assim, a gente pode dizer que é o maior mercado do mundo, né? Pela nossa população e porque o SUS, ele é universal, é gratuito, todas as pessoas têm acesso. Tem medicamentos que você não vai encontrar na drogaria e tem medicamentos que a gente pode encontrar em drogaria e também na farmácia pública, né? Nas farmácias cidadãs, no nosso caso. Então, assim, a gente acredita que seja também pela demanda nossa, que seja muito grande, e a gente percebe, né, pós-pandemia, que as indústrias, os fabricantes não estão tendo condições de atender toda a demanda mundial, na verdade, né? E com relação aos medicamentos da saúde mental, a gente sabe, tem certeza, né, que aumentou muito a necessidade pós-pandemia das pessoas para utilizarem medicamentos que são, né, relativos a essa questão da saúde mental. Correto. Agora, em relação ao atendimento, né, nas farmácias cidadãs, a gente sabe que são 14 unidades, né, que são distribuídas aqui pelo Espírito Santo. As pessoas que têm direito a esse tipo de medicamento, a senhora conseguiria falar brevemente sobre quais são os requisitos até para ela poder ter acesso a esse tipo de medicamento? Como que ela consegue fazer essa solicitação? Olha, os medicamentos que são distribuídos, dispensados nas farmácias cidadãs, eles são vinculados ao componente especializado da assistência farmacêutica. Então, no site da Secretaria de Saúde, no link Farmácia Cidadã, tem uma lista dos medicamentos que são disponibilizados. Então, existem protocolos que são definidos pelo Ministério da Saúde. Então, existem critérios de uso desses medicamentos. É importante que o médico, né, avalie dentro do protocolo quais são os critérios, né, de inclusão para uso desses medicamentos. E a pessoa ela pode dar entrada nesse processo indo à farmácia cidadã, quando tem a farmácia cidadã no seu município, né, ou ela vai dar entrada no município que ela reside e que o farmacêutico desse município ele dá entrada nesse processo lá na farmácia cidadã estadual. Então, existe uma farmácia referência num território. E também a pessoa pode dar entrada através da solicitação online, que é uma possibilidade pelo link, ela dá entrada no processo. Correto. Muito obrigado por ter nos atendido, tá? Eu que agradeço. Pois é. O Dudu, então, só para passar aqui o site, tá, que ela citou para a gente, é o farmaciacidadã.es.gov.br. Lembrando que o Farmácia Cidadã vai ser sem acento por ser exatamente um endereço online, tá? A pessoa pode ainda entrar em contato pelos telefones, inclusive, né, esse site e esses contatos servem também para a pessoa verificar ali a disponibilidade do medicamento, não ter que ir até lá na farmácia para ver se ele chegou ou não, tá? Os números são 3636-8416, aí o resto é bem parecido, olha, 3636-8417 e 3636-8418. Através de todos esses canais de atendimento, incluindo o site, que é o farmaciacidadã.es.gov.br, a pessoa consegue verificar a disponibilidade desses medicamentos e também todas essas informações que ela passou aqui para a gente, tá?